Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo diferente, na verdade é um vídeo mais conversando, contando uma historinha pra vocês. É um vídeo assim de uma pergunta que sempre me fazem muito, então eu vim aqui contar pra vocês como eu aprendi a falar japonês, tá? Várias pessoas, depois que eu vim pro Brasil, sempre me perguntam: ai, como é que tu aprendeu a falar japonês? Ou ai, como é que tu aprendeu a falar o português, assim, como é que tu fala o português tão bem? Então, eu sei que muita gente aí do Japão também passou pela mesma coisa que eu, e eu vim aqui fazer um vídeo especial para as pessoas que estão aqui no Brasil e para as pessoas que têm curiosidade em saber mais sobre isso, tá? Então, se tu quer saber como eu aprendi a falar japonês e quer saber um pouquinho mais dessa história, vem comigo! Eu quero pedir desculpa pelo barulho. Como vocês sabem, aqui onde eu moro é bem complicado porque é bem numa avenida, então não tem como evitar esse tipo de coisa. Então, se eu quero gravar pra vocês, eu tenho que passar por cima disso, digamos assim. Então, já peço desculpa pra vocês, mas espero que o vídeo não fique muito barulhento, tá? Então, vamos lá. Bom, pra começar, eu vou contar uma breve história pra vocês de como eu fui parar no Japão, tá? Como eu já expliquei pra várias pessoas também, é assim, a minha mãe ela é filha de japonês, então ela é Nisei, tá? Ela é de segunda geração. E ela conheceu meu pai aqui no Brasil, que meu pai é brasileiro, e a gente foi pro Japão quando eu tinha 2 anos de idade. Com essa idade eu já entrei na creche e lá no Japão, como os pais trabalham muito, geralmente as crianças passam assim o dia inteiro na creche, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então eu sempre passava esse tempo na creche e era uma creche japonesa. Então como eu tava ali convivendo com japonês, minhas professoras eram japonesas, eu tinha que me virar, né? Então foi assim. E geralmente as crianças têm uma capacidade de aprender esse tipo de coisa muito rápido. Então eu entrei lá com 2 anos e assim, acredito que em 6 meses eu já entendia tudo e já conseguia me virar bastante. Então eu não lembro direito, mas acredito que tenha sido assim, tá? Então eu fiquei lá no Japão dos 2 anos aos 5 anos de idade. Então quando eu fiz 5 anos eu retornei ao Brasil e aqui eu fiquei durante 4 anos. Então dos 5 aos 9 anos eu estudei aqui no Brasil. Então por isso eu sei falar bastante o português e também em casa meus pais sempre falaram português comigo, tá? Então dos 5 aos 9 anos eu vim e fiquei no Brasil. E nesse meio tempo, como eu não praticava o japonês, como a minha família por parte de mãe que sabia falar o japonês não mora aqui em Porto Alegre, eles são do Paraná, porque a minha mãe é paranaense, então eu não convivia com eles, então eu só convivia com quem falava português. Então nesse meio tempo eu esqueci, digamos assim, o japonês, eu não conseguia mais me comunicar, não lembrava de nada, sabia certas palavras, mas não sabia mais do idioma, não conseguia mais conversar. Então eu esqueci o japonês. Então, quando eu fiz 10 anos, assim, acho que 2 ou 3 meses depois que eu fiz 10 anos de idade, eu retornei pro Japão. Aí eu já não sabia falar mais nada de japonês, eu não lembrava mais nada, meus primos falavam comigo, tentavam fazer eu relembrar e eu não lembrava, eu não conseguia falar mais. Nessa vez que eu fui pro Japão, eu já entrei direto numa escola brasileira, porque pra quem não sabe, no Japão tem várias escolas brasileiras, inclusive são reconhecidas pelo MEC, tá? Então eu entrei numa escola brasileira e lá eu estudei da 5ª série até a 8ª série. E aí, o que eu fiz? Eu não sabia falar japonês, os meus irmãos entraram em creche japonesa e eles sabiam falar o idioma, e eu não sabia, então eu ficava com aquele negócio assim, poxa, meus irmãos sabem falar, meus primos sabem falar, meus amigos sabem falar, por que eu não sei? E aí, eu, por vontade própria mesmo, eu decidi que depois que eu terminasse a 8ª série, eu ia voltar para a escola japonesa, que eu ia entrar na escola japonesa. Até no início os meus pais foram um pouco contra isso, assim, porque eles não queriam que eu largasse os estudos na escola brasileira, porque a gente pretendia voltar pro Brasil, então eles queriam que eu me formasse na escola brasileira. Mas não, eu falei, não pai, eu quero aprender a falar japonês, eu quero voltar a falar japonês, meus primos falam, meus irmãos falam, eu tenho dificuldade pra me comunicar com as pessoas na rua, então eu quero, então eu vou pra escola japonesa. E foi assim, meu pai foi meio contra, mas aí tá, fez a minha vontade. Aí, gente, pra eu entrar na escola japonesa, é assim, lá no Japão é tudo por idade. Ou seja, por mais que tu seja super inteligente, tu vai entrar na série que corresponde à tua idade. Eu tinha, acho que na época, 14 anos, e eu deveria entrar no Chugaku ni Nensei, que seria o 2º ano do ensino fundamental 2, tá? Só que naquela turma não tinham pessoas que falavam português, não tinha quem fizesse tradução pra mim. E na escola que eu entrei só tinha 3 brasileiras, que era eu, uma amiga minha e mais outra colega nossa lá.
Então eram só 3 brasileiras. Então, o que que eu fiz? Eu quis entrar na turma dessas meninas. E aí a gente fez todo um negócio de conversar na escola, ou conversar na prefeitura, eu não lembro bem como foi. Mas aí a gente conversou lá na escola e eles decidiram que iam deixar eu estudar no primeiro ano. Ou seja, eu retornei pra 7ª série, tá? Pra quem não sabe, lá no Japão é assim, são 3 escolas. Tu estuda da 1ª à 6ª série numa escola, que é o Shogako, e depois tu tem o 1º, 2º e 3º ano do Chugako, que é o ensino fundamental 2, e depois tu tem 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, que é o Kouko. Então, foi assim, eu entrei direto no finalzinho do 1º ano do Chugako, que seria o 1º ano do ensino fundamental 2. Porque eu tinha uma conhecida ali, ela já falava um pouquinho de japonês e eu queria estar ali. Mas como que eu aprendi, de fato, como eu relembrei o japonês? Quando eu entrei na escola, gente, essa menina que seria a minha tradutora, ela era minha vizinha, então a gente já era amiga há muito tempo. E aí minha mãe conhecia os pais dela, e minha mãe conhecia ela, e ela falou assim pra minha amiga: não faz tradução pra Amanda. E aí eu fiquei meio assim, né, tipo, ai, como é que eu vou me virar se ela não fizer a tradução pra mim? E aí minha mãe falou assim: não, porque se ela quer aprender, não faz tradução pra ela, que daí ela vai ter que se virar e ela vai ter que saber, assim, sair daquela situação, vai ter que saber conversar, ou vai ter que se esforçar pra aprender. E aí, no final das contas, eu achei que realmente seria bom se ela não fizesse tradução pra mim. Obviamente que quando eu precisava, assim, em último caso, ela fazia a tradução pra mim. Mas de início, assim, ela não fez nada, ela não traduziu pra mim. E aí, o que que eu fazia? Pra eu me comunicar com os professores, pra eu me comunicar com os colegas, eu fazia mímica. Então a gente falava que a gente sabia algumas palavras ali pingadinho e fazia mímica. É o jeito que os brasileiros fazem no Japão. Então foi assim. Daí, gente, por causa disso, pelo fato dela não ter feito tradução pra mim no começo, digamos assim que em 3 ou 4 meses eu já tava entendendo muito mais coisa, eu já tava entendendo bastante coisa. E tudo que os professores pediam pra mim eu já sabia o que eles queriam, já sabia o que era pra fazer, então eu já entendia bastante coisa. E dali só continuou, daí ela fazia algumas traduçõezinhas, outras não, e aí foi assim, em questão assim, acho que de 8 ou 9 meses eu já sabia me comunicar. E um ano e meio eu já sabia falar o japonês, então eu já conseguia ali no dia a dia da escola, já conseguia fazer as tarefas, já sabia ler, já escrevia, já lia alguns kanjis, que são aqueles símbolos japoneses, né? Então foi assim, eu aprendi meio que na marra mesmo. E aí eu fiz do 1º ano do ensino fundamental 2, que corresponde à 7ª série, até o 3º ano do fundamental 2, que era o 9º ano, que agora aqui no Brasil tem o 9º ano, né? Então eu fiz do 7º ao 9º ano na escola japonesa, e aí no final, assim, eu já sabia falar super, não era assim, tipo, nenhuma tradutora, sabe? Mas eu já sabia me virar bastante, já entendia tudo que falavam. Eu fazia tradução pros meus pais no hospital, fazia tradução pros meus pais na prefeitura. Tudo que era pra resolver, assim, nessas coisas de japonês, era eu e minha irmã que sabíamos falar. Então, foi assim, aí depois só foi, e aí com a convivência japonesa, quando eu comecei a trabalhar com japonês, trabalhei no McDonald's, e aí a gente foi aprendendo, assim, todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? Então, é isso. Na verdade, assim, eu não sou nenhuma expert. Tem alguns termos específicos que às vezes eu tenho dificuldade, mas no dia a dia, conversar, assim, fluentemente eu consigo. Então, foi assim que eu aprendi o japonês, gente. Eu espero que muitas pessoas assistam esse vídeo pra tirarem as dúvidas, porque muitas pessoas perguntavam. E o português foi porque meus pais sempre falaram português comigo, na minha família a gente sempre falou em português. E no final das contas eu queria aprender o japonês, eu queria saber falar também, porque eu acredito que se tu tem a oportunidade de aprender um novo idioma, aprender uma nova cultura, essa oportunidade nunca tem que ser desperdiçada. Então eu aproveitei essa chance e fica a dica aí pra ti que tá no Japão e tem oportunidade de aprender o idioma. Vai aprender, eu sei que é meio complicado, eu também já fiz várias aulas de japonês antes de entrar na escola japonesa e comigo não adiantou, tá, gente? Comigo não adiantou. Eu senti que o que eu precisava mesmo era estar ali convivendo todo dia, conversando, escutando. E assim como o inglês, eu sei que muitas pessoas aprendem o japonês assistindo televisão, assistindo filme em japonês, eu acho isso muito bacana também. Eu acho que a conversação é bem importante, mas essa parte, assim, de aproveitar
a tecnologia, os instrumentos que a gente tem em casa pra aprender, é muito bacana também, tá? Pra quem quer dicas de como aprender japonês, etc, eu vou indicar o canal da Sara. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês, vou deixar aqui no box de informações também, que é o canal Fale em Japonês, que ela tem várias dicas lá. Ela dá uma videoaula, tá? Então eu acho super bacana. Então confiram lá o canal dela, confiram as aulas dela, que eu acho que é super válido, tá? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero muito que tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Foi uma coisa bem, assim, por cima mesmo, uma breve história. Mas por cima é isso, gente. É basicamente isso, não tem segredo nenhum. Eu aprendi com a convivência, eu aprendi com a conversação, que foi o que eu senti que eu precisava, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de clicar no joinha aqui embaixo pra mim, isso vai me ajudar muito, me motiva muito, tá? Se inscreva aqui no meu canal pra ficar por dentro de todas as atualizações de vídeo. E se tu ainda não me segue nas minhas redes sociais, faça o favor de seguir, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo pra vocês, como sempre. E é isso, agora tá na hora de eu ir embora, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aproveitem, tá? Um beijão e até a próxima!